Oi gente, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Para quem não me conhece, meu nome é Fernanda e eu falo aqui de Japeri, Baixada Fluminense do Rio. Hoje é sábado, mas durante essa semana eu fiquei muito envolvida num assunto aqui. Não é um assunto muito assim dos que a gente fala sempre, mas eu acho relevante fazer um vídeo sobre. Eu acho que é importante a gente falar sobre o assunto. E como eu sou uma pessoa que eu trabalho na esperança de dias melhores, de que as coisas podem mudar, eu espero que de repente alguém veja esse vídeo meu, qualquer pessoa, que possa talvez seja uma coisa a se pensar a fazer, né? Mas eu vou começar contando para vocês um pouquinho de uma história que é minha, uma experiência minha. Em 1989, eu e a minha família fomos morar numa cidade chamada Juatuba. Juatuba, se eu não me engano, fica na região metropolitana de Belo Horizonte. É uma cidade que hoje em dia já está emancipada, já há bastante tempo. Acho que o que eu quero dizer é que em 1989 nós fomos morar nessa cidade e fui matriculada numa escola. O nome da escola era Miguel Rodrigues Duarte. Era uma escola municipal que ficava bem perto da minha casa. O que eu tenho para falar dessa escola, que vai ser relevante para o assunto que nós vamos falar? Essa escola era uma escola pequena, de um município que naquela época ainda não era emancipado. Então era um município que recebia verbas de um outro município que se chamava Mateus Leme. Então Juatuba era como se fosse um distrito. E nessa escola eu fui estudar na segunda série. E além de ter feito grandes amigos e ter várias experiências e várias boas memórias e lembrar de muita gente e ter contato ainda com algumas pessoas, eu me recordei essa semana muito da boa estrutura da escola lá em 1989. Era uma escola que era ampla, limpa, simples. Nós não tínhamos uma quadra, mas nós tínhamos uma área externa muito boa, que a gente jogava queimada, que a gente fazia de educação física, era jogar queimada toda sexta-feira, e era maravilhoso, era o momento mais esperado pela turma. E a escola era uma escola que oferecia uma estrutura de cuidado, além de toda a responsabilidade que uma escola tem, né, de passar conteúdo, da interação social. A escola tinha um cuidado com os alunos que eu não vou me esquecer. Por exemplo, a escola ela tinha uma estrutura de que eu não me lembro assim, de quanto em quanto tempo, vamos dizer assim. Eu não me lembro corretamente de quanto em quanto tempo, mas eu me lembro que a escola tinha uma ação com uma pessoa que ia lá ver quem precisava de óculos. Lembrando que era uma escola pública, municipal. Então a gente tinha um dia que a gente chegava na escola e era um acontecimento e tinha uma pessoa que ia lá e observava, fazia os exames, né, aqueles exames simples de tampar o olho, quem que precisava de óculos. E daí aí você fazia esse exame, né, a turma toda, todas as turmas da escola, nos 2 turnos, todos os alunos passavam por esse exame e depois de um tempo a gente recebia, né, quem precisava recebia esse óculos de graça. Uma armação bonitinha para criança, resolvido o problema de problemas de visão dentro de sala de aula. Eu me lembro de ter um dentista, da gente ter ação com um dentista. Só que isso, gente, era regular. Isso não era uma ação pontual. Isso não era assim, um dia específico, uma vez no ano. Não. Isso eram ações regulares.
De acordo com a demanda que se via dentro da escola, haviam essas ações. E da mesma forma, eu me lembro que nós tínhamos uma psicóloga. Ou seja, o que eu quero dizer? Eu quero dizer que a escola é um ambiente, depois da nossa casa, né, que a gente leva os nossos filhos, é um ambiente de segurança, é um ambiente de confiança. Então essa escola, ela tinha todo um ambiente estruturado para o bem-estar do aluno, né, e para a tranquilidade do pai, visto que era uma escola pública. Por que eu contei essa história? Ah, não, e deixa eu falar mais uma coisa. Eu, Fernanda, me sentia confortabilíssima nessa escola. Ela era uma escola de afeto, de conforto. Vocês entenderam? Você sabia que ali naquele ambiente estava tudo bem. Por que eu estou falando isso? Eu iniciei o vídeo dizendo para vocês aonde eu moro. Eu moro num município que se chama Japeri. Quem não é do Rio, de repente nunca ouviu falar. Japeri é um município na Baixada Fluminense, riquíssimo em belezas naturais. Temos estrutura para ter um ecoturismo maravilhoso, muito mais expandido do que é. Então, assim, Japeri, com tudo isso, já foi um dos IDHs mais baixos do Brasil. E para quem não sabe, o IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. É um município maravilhoso, mas que é horrível. Deu para entender? Pois é. E por que eu tô falando isso? Eu tô falando isso por quê? Porque a rede pública de educação de Japeri, ela é uma rede pública que de estrutura eu não vejo não vejo deixar a desejar para outras escolas de outros municípios. Eu acho, inclusive, que assim, eu tô falando da minha experiência, não tô falando da experiência de outras pessoas. Os meus filhos estudam numa escola que a estrutura física da escola tá ok, tá muito boa, atende as crianças. Eu só acho que existem alguns pontos que deviam ter sido pensados antes de colocar a escola no local que ela tá, mas eu tô falando da estrutura, né? Então, da estrutura, eu não acho que deixa nada a desejar. As carteiras são arrumadas, são novas. A escola tá, sempre que eu fui na escola, sempre encontrei a escola limpa. As professoras têm projetos com plantinhas, então, para embelezar a escola, para enriquecer o espaço escolar. Então, eu não estou falando dessa parte estrutural. O que eu quero tocar no assunto aqui, também, por favor, entendam que eu não estou direcionando nada para ninguém especificamente. Eu estou falando de uma forma geral. A escola, ela recebe todas as crianças, né? Todas as mães que vão lá, matriculam seus filhos. A escola vai receber de acordo com o quantitativo limite dela. Ok. As gestoras da escola, elas vão trabalhar com as ferramentas que lhes são oferecidas, né? Então, o que eu quero dizer, por mais que a gestora seja uma gestora que tenha uma visão assim... o cara tá passando na rua atrapalhando meu vídeo. Por mais que você queira que você seja uma pessoa com uma visão além, você só vai fazer o que for possível a você. Mas o que eu vim dizer? Eu vim dizer o seguinte, gente. Lá em 1989, a escola que eu estudei no interior de Minas, ela tinha uma estrutura humana que eu acho que a gente devia ter pelo menos a metade dela aqui em Japeri. Quando o meu filho entrou na idade escolar, eu não quis matricular
ele na rede municipal daqui do meu município. Eu fiquei com muito medo e eu não matriculei, gente. Até que um dia eu encontrei uma amiga muito querida, isso era mês de março, mês de abril. O Heitor já tinha completado 6 aninhos. E aí, o que aconteceu? Ridículo meu pensamento, né, gente? Pode falar. Mas era o pensamento de uma mãe desesperada que não queria, logo após a pandemia, aquele surto da pandemia, eu não queria matricular ele numa escola pública que eu não confiava. Até o dia que eu encontrei uma amiga querida, Marinalva. E Marinalva é professora da rede municipal de Japeri, e a gente lá conversando, ela perguntou, e os meninos e tal? E eu falei, tá na escola? Ela, ué, como assim? Aí eu fui e falei para ela todos os meus medos, todos os meus anseios negativos sobre a escola municipal de Japeri. E ela falou, não, Fernanda, confia no processo, blá blá blá. Ou seja, Marinalva me convenceu. Fui lá no mesmo dia, matriculei Heitor na escola aqui perto e tal, babá, e deu tudo certo. Não tenho nada o que falar. A primeira professora do Heitor, ela se chamava Luciane, maravilhosa. Nessa época ainda não era aula presencial. Eles ainda faziam tudo híbrido e adorei. Luciane era ótima. Adorei, Luciane. Obrigado, Luciane, por ter feito parte da história educacional do meu filho. E aí, no ano seguinte, eu já não tive dúvidas, né? Eu confiei no processo e matriculei o Fernando também, que foi ano passado, 2022. E Heitor também, né? Heitor só passou de ano. E aí eu também tive sorte, muita sorte, inclusive. A professora do Fernando, maravilhosa. Estou só citando o nome dela, gente, porque é sobre a minha experiência com elas, tá? Então, assim, adorei. Tatiana foi professora do Fernando. O Fernando adora a Tatiana até hoje, gosta muito dela. Então, assim, foi uma professora que fez muita diferença para ele. E Heitor também com a professora Mara, que também foi Mara. Então, tiveram sorte novamente. E esse ano, os dois também tiveram sorte, graças a Deus. Mas então, eu tenho tido conhecimento de muitos casos, né? Eu ouvido muitas mães, muitos relatos de mães dizendo, assim, se sentindo inseguras no processo de educação dos seus filhos. Por quê? Porque, gente, vamos combinar, né? Depois da pandemia, ninguém ficou bem. Ninguém ficou 100%. Gente, as pessoas não ficaram bem. A saúde mental de todo mundo tá abalada. Agora vocês imaginam a saúde mental das crianças. Então, assim, gente, a saúde mental das crianças, ela precisa ser tratada. Então, assim, eu acho muita covardia. Desculpa, CEMED, desculpa, mas eu acho muita covardia o que está acontecendo aqui no município de Japeri. Muitas mães precisam do apoio de fonoaudiólogo, do apoio de psicólogo, do apoio, às vezes, de neurologista, às vezes de psiquiatra. Gente, e simplesmente é jogado no vento. Eu acho assim, com certeza, dentro da Secretaria de Educação, deve haver um profissional capaz, com certeza tem, um profissional com capacidade, né? Com capacidade de fazer um levantamento dentro das escolas. Vai nas escolas municipais, conversa com as orientadoras, faz uma reunião. Vocês fazem tantos eventos para tantas coisas, por que não faz um evento? É só uma ideia, tá, gente? Eu não tô dizendo que eu tô solucionando o problema de ninguém, não. Eu só tô dando uma ideia. Por que não faz um evento em cada escola municipal? Não tira ninguém da escola, não. Um evento em cada escola municipal com gestor
e todos os educadores e o pessoal que está ligado lá à escola. Faz um evento. Peça para os professores levar para vocês o nome das crianças, o nome dos pais das crianças. Crianças que precisam de qualquer que seja o atendimento, o acolhimento. Vocês vão conseguir, hein? É fácil, fácil. Vai lá em cada escola. Ó, nessa escola aqui, vou falar da escola dos meus filhos. São 15 e 25 alunos. São 2 turnos. Turno da manhã e turno da tarde. Então, vamos lá. Do turno da manhã, vamos lá, professora. Quais são os alunos que você acha que precisa de uma intervenção rápida, urgente aqui? De uma fono, de uma psicóloga? Qual é? Qual é a criança aqui que está precisando de repente, de um empurrão para receber algum tipo de diagnóstico, mas um empurrão correto. Não é um empurrão assim, não. Ó, tem que levar seu filho para um psiquiatra, para o neuro, para dar remédio. Não é isso não, não é isso não. Tô falando um negócio sério, um trabalho sério. Porque, gente, se o trabalho não for sério, o resultado não vai ser bom. Então, o vídeo é chato? O assunto é chato, é polêmico? É muitíssimo importante que se discuta isso. Que alguém observe isso. Gente, nem tudo a gestora da escola vai poder fazer sozinha. Nem tudo a professora vai poder fazer sozinha. Sabe por quê? A gestora, ela faz o melhor dela com o que ela tem. E a professora, essa faz o melhor do melhor com o que ela tem e o que ela não tem. Tá bom? Eu conheço professoras que tiram do próprio bolso para poder fazer coisas dentro da escola. Então eu vou falar para vocês, é muito sério o assunto saúde mental. E principalmente dentro das escolas. É urgente que se trate disso. No meu município, eu acho que existem várias intervenções que podem acontecer. Ah, mas na lei, isso não é obrigação da escola. Gente, a gente trabalha com ser humano, com criança. Gente, a gente trabalha com pessoinhas. São seres humanos que precisam de ajuda. Não adianta ninguém ficar falando que a criança é isso, que a criança é aquilo, que a criança ela não vai resolver o problema sozinha. E às vezes, gente, as famílias não têm condições de resolver isso. E, mais ainda, a Secretaria Municipal de Saúde não dá essa condição. Não dá essa condição. Estou falando com propriedade que não dá essa condição e que, às vezes, coisas até duvidosas surgem. Pô, gente, vamos ser responsável, né? Vamos ser responsável. O município, os munícipes não precisam passar por isso, não. Entendeu? As mães, elas não precisam passar por isso, não. Você entendeu? Vocês entenderam? Dá para solucionar o problema. É só ter boa vontade. Boa vontade. Não é muita coisa não, é só fazer um levantamento. Não fica mandando as mães dar isso, aquilo outro para as crianças sem um diagnóstico com base, né? Um diagnóstico estruturado, sólido. A gente está falando com criança. Entendeu? Com criança. Eu sei que deve ser muito difícil para o profissional de educação, né? Para a professora, tá dentro da sala de aula com uma criança que de repente não está ambientada com a sala, não conseguiu se adaptar. Isso acontece, gente. Acontece lá na escola parque também.
Só que lá na escola parque, eles vão saber abordar o tema de uma forma mais humana, entendeu? Eles vão saber encaminhar os pais para as especialidades corretas. Porque o mesmo transtorno, a mesma falta de ambientação, a mesma falta de adaptação que se tem na pública, também se tem na particular. A diferença é só o poder aquisitivo. Eu queria deixar assim bem claro que o meu vídeo não é sobre uma reclamação específica sobre a instituição escola. É sobre a estruturação da escola. Vocês entenderam? E também não é um vídeo político, não. Porque aqui no meu município, às vezes, quando você fala de coisas sérias, dizem logo que você vai vir candidato a vereador. Não vou vir não, gente. Só tô abordando porque os meus filhos estão inseridos nessa rede pública. E eu acho que as crianças do município merecem uma rede pública de educação de altíssima qualidade. E não acho que isso seja um bicho de 7 cabeças para um município como Japeri, não. Que aqui não é um município pobre não, tá, gente? Aqui tem muito trabalhador, mas o município é um município riquíssimo. Então, só uma reflexão, reclamação, para as pessoas prestarem mais atenção nas crianças, tá? Do nosso município, tá? E na estrutura da escola. Gente, eu vou finalizar esse vídeo que ficou enorme, porque eu falei demais. Isso porque com certeza eu já cortei 1 milhão de coisas, porque eu falei demais de verdade, entendeu? Sabe, foi tipo um desabafo. Pois é. Então eu queria finalizar, agradecer quem ficou aí até o final. Se esse não é o tipo de conteúdo que você goste, não me abandone, não desista de mim. Eu falo sobre outras coisas, mas eu precisava falar sobre isso. Não, mas agora é para finalizar mesmo o vídeo, tá? Muito obrigada a quem ficou aí até o final, assistiu o vídeo até o final. Espero que esse vídeo tenha tido algum tipo de relevância, importância, tenha te remetido a boas lembranças da sua escola e também refletido sobre a escola que de repente seu filho está inserido, né? Então, muito obrigada por quem ficou aí até o final. Espero que vocês tenham gostado. Dá aquele like para poder fortalecer e o YouTube entender que vocês gostaram do vídeo e sempre tá lembrando vocês aí dos meus vídeos. Quem não é inscrito no canal, se inscreva no canal. Como é que se diz? Cutuca o sininho. Cutuca o sininho, como diz uma outra conhecida nossa aí, cutuca o sininho, pedir ajuda aqui das crianças. Então, muito obrigada, um beijo e bom final de semana para vocês. Tchau.